Título: Os sinais físicos de inteligência nas crianças. Julgar a inteligência das crianças por outros meios que a apreciação direta de suas manifestações intelectuais pode parecer bastante imprudente. Nós não estamos em harmonia com isto. Entretanto, nós cremos ser necessário investigar o que há de útil nos sinais físicos da inteligência, que são fornecidos pelo exame da cabeça, da fisionomia, das mãos, etc. Nós temos duas razões para fazer este estudo. Primeiramente, a apreciação de uma inteligência é um assunto tão complicado que não temos o direito de recusar nenhum procedimento que sirva a isto. Em segundo lugar, se negligenciamos falar destes meios indiretos, isso não impedirá que pais e, sobretudo, mestres o empreguem e creiam neles. E se eles os empregam sem um espírito crítico, sem serem advertidos dos erros aos quais eles estão expostos, tal coisa poderia ser grave. Esta revisão guarda seu interesse, ainda que ela levasse apenas a uma conclusão cética. Por meio indireto de apreciar a inteligência, nós entendemos falar de alguns sinais físicos para os quais temos continuadamente procurado encontrar uma interpretação. São, por exemplo, o volume e a forma da cabeça, a expressão da fisionomia, a dimensão de certos órgãos, a testa, o olho, o queixo, a cor dos cabelos, a forma exterior das mãos e de suas linhas, as malformações conhecidas pelo nome de estigmas, de degenerência, enfim, a escrita. Apesar dos conselhos dos fabulistas, nós não deixamos de julgar as pessoas pela aparência. Alguns se vangloriam de não errar neste assunto. Outros se colocam como especialistas, como teóricos infalíveis e mesmo como adivinhos, e eles têm sempre muito sucesso. Eles provocam uma curiosidade geral quando os escutamos dizer: eu sei ler as mãos, eu conheço a significação das saliências do crânio. Senhores, vocês têm um polegar de assassino? Vocês, senhoras, morrerão de morte violenta? Sabe-se, entretanto, que essas pequenas afirmações estão bastante sujeitas à caução, mas, como eles têm a ver como fenômenos inexplicados, sofrem mais ou menos a atração do mistério. Disse que talvez, com muito erro, mistura-se alguma parcela de verdade e, com mais frequência, não se é versado em método experimental e que se ignora as condições severas de demonstração de um fato. Deixa-se convencer por uma sugestão, uma coincidência, um equívoco, por menos ainda. Importa, portanto, que os professores se mostrem circunspectos quanto ao hábito de julgar as crianças pelo exterior. Este hábito, quase todos eles o têm, e sua experiência com crianças é, de resto, bastante grande para fazer alguns deles excelentes fisionomistas. Não existe um mestre que não se deixe impressionar desfavoravelmente pela acumulação de vários estigmas sobre uma mesma cabeça. Uma testa estreita,
olhos piscantes, um crânio pequeno, um lábio grosso, orelhas separadas e um rosto assimétrico previnem desfavoravelmente. É por instinto que se faz esse julgamento. Ele é tanto mais irresistível por se misturar a ele um sentimento bastante acentuado de antipatia ou de simpatia. Além disso, quando uma criança, pelo seu aspecto exterior, se difere sensivelmente de maioria de seus semelhantes, o professor é levado bem naturalmente a considerá-lo como um degenerado. Ouviu com frequência essa expressão desdenhosa pronunciada por pessoas que teriam tido muita dificuldade em defini-la. Mas é certo que ela é empregada em um sentido pejorativo, e eu me posiciono contra tudo o que há de grave e mesmo de injusto em fazer uma criança sustentar a carga de defeitos que frequentemente não exercem nenhuma espécie de influência sobre sua mentalidade. Portanto, nós iremos estudar neste artigo os seguintes pontos: o volume da cabeça, a expressão da fisionomia, os estigmas de degenerência, a onicofagia, a forma das mãos. Exporemos brevemente os resultados de observações de alunos que temos feito relativas a esses pontos de vista e em seguida procuraremos extrair de nossas observações conclusões gerais e regras de conduta. Céticos e crédulos. A verdade está em uma linha média. Ela não está nem do lado dos céticos, nem do lado dos crédulos. Os céticos são muito numerosos. Eles se lembram de Gall e da frenologia. Eles não admitem, e, do resto, com razão, que se possa concluir o que quer que seja sobre as aptidões e o caráter de uma pessoa, apalpando as saliências dos ossos de seu crânio. Reticências. Os crédulos são ainda mais numerosos. Vi muitos deles, tanto na escola primária quanto nas escolas primárias superiores. Alguns professores desses estabelecimentos que foram testemunhas de nossas ações nos perguntavam de maneira clara, sem ambiguidade: o que você pensa dessa criança? Ela é inteligente? Ela é bem dotada? Eles imaginavam que com 5 ou 6 cifras de medida obtidas com o uso do cefalômetro sobre o couro cabeludo, se poderia apreciar judiciosamente uma inteligência. Estava aí uma prova de confiança em nós, mas era também prova de pouco espírito crítico. É algo curioso ver como a admiração pela ciência engendra a credulidade, quer dizer, um estado de espírito claramente anticientífico. E ainda um fato surpreendente que, por eu empregar às vezes a expressão retardamento de 3 anos ou de 4 anos para caracterizar o crescimento de um crânio, esses professores não hesitam em tomar essa expressão ao pé da letra, e eles imaginam que seria possível apreciar com a proximidade de um ano o retardamento de inteligência de um aluno, só pelo fato de medir sua cabeça. Reticências. A questão é de saber o que se pode tirar de constatações para o diagnóstico da inteligência de uma criança tomada em particular. Nós passamos de uma consideração de grupo para uma consideração dos indivíduos e nós queremos saber o que uma verdade de média pode trazer a um diagnóstico individual. No que diz respeito ao grupo, a significação destas medidas é, na verdade,
tão precisa que eles poderiam servir a um diagnóstico global. Se me apresentarem 2 grupos formados, cada um de 10 crianças normais, que todas essas crianças tenham a mesma idade, a menos que em um destes grupos tenham se reunido os mais inteligentes e no outro grupo os menos inteligentes, eu seria muito capaz de chegar sem interrogá-los, sem mesmo olhar para suas fisionomias, empregando somente a medida craniana a determinar, sem erro, qual é o grupo mais inteligente dos 2. Mas se no lugar de me apresentarem crianças agrupadas, me trouxessem uma a uma e que me pedissem para julgar cada uma delas pelo tamanho da cabeça, seria necessário recusá-lo. Por que é assim? É porque o substrato da inteligência não está no crânio, mas no cérebro, e o volume e o peso do órgão do pensamento não se deixa deduzir de medidas muito superficiais. Reticências. As fronteiras antropológicas dos anormais. Reticências. Se a cefalometria não pode servir para a descoberta do diagnóstico de inteligência, ela pode ao menos servir para a confirmação deste diagnóstico. Quando uma criança se mostra como pouco inteligente, depois de provas feitas em classe ou de exame psicológico regular, esse julgamento sempre delicado e complicado que fazemos sobre esse seu grau de inteligência pode estar apoiado e confirmado pela cefalometria. É claro que não se trata de aproveitar-se das diferenças muito pequenas. Um retardamento cefálico de 3 anos é tão frequente nos normais que dificilmente se pode levar em consideração. Mas um retardamento de 6 anos e mais me parece muito significativo. Reticências. Proponho, portanto, que se considere o retardamento cefálico de 6 anos ou superior a 6 anos como constituindo a fronteira antropométrica dos anormais. Reticências. É nestes termos, nestas medidas e com esta prudência que os dados cefalométricos podem intervir de modo útil, sempre de maneira secundária, para explicar um julgamento obtido antes por um método diferente, inteiramente independente da cefalometria. Reticências. Interpretações que se pode tirar da quantidade e da gravidade dos estigmas. Qual é a significação que é preciso atribuir ao estigma de degenerência quando eles são devidamente percebidos em uma criança? Reticências. Na realidade, essas questões não foram ainda estudadas como mereceriam. Elas exigem um estudo triplo. Primeiramente, uma pesquisa experimental, muito atentiva, muito cuidadosa e, desnecessário dizer, muito imparcial, na qual seria feita uma comparação metódica entre crianças inteligentes, pouco inteligentes, atrasadas e anormais da mesma idade e do mesmo meio, para investigar se na realidade a maior abundância ou maior gravidade de estigmas em uma ou em outra dessas categorias. Em segundo lugar, seria absolutamente necessário discutir a fundo sobre a significação fisiológica de cada um dos estigmas, a fim de saber quais são aqueles que têm relação com o estado do sistema nervoso e, ao contrário, quais são aqueles que não têm nenhuma relação, pois, evidentemente, os primeiros são os mais importantes para a pedagogia e para a obra da educação. Em terceiro lugar, restaria saber que partido teríamos que tirar da observação dos estigmas,
para o diagnóstico individual e como se deve julgar a criança que apresenta pouco ou muitos estigmas. Conclusão: todos os trabalhos de estatísticos sobre os sinais físicos de inteligência nos inspiram, principalmente, um pensamento de reserva, de prudência, diríamos mesmo de bondade. Quando uma criança tem um rosto desagradável, que é portador de inúmeros estigmas de degenerescência, guardemo-nos de julgá-los pelos sinais exteriores, desconfiemos de nossas impressões, sobretudo se elas são acompanhadas de um sentimento de antipatia. Digamos que nada é tão enganoso como a aparência física da inteligência, que é necessário reagir contra suas impressões instintivas e que seria inútil de atribuir uma criança, que pode ser boa e inteligente, a responsabilidade de um físico ingrato, pois de uma parte certos estigmas, como a onicofagia, não têm nenhuma significação, e outros sinais, tais como o volume reduzido da cabeça ou uma acumulação de estigmas, têm somente um valor de grupo, quer dizer, nada que se preste a um diagnóstico individual. Dever-se-á levá-los em consideração quando for preciso julgar um aluno específico, que se comece por um exame psicológico de sua inteligência, de seu caráter, e se os resultados deste exame são claramente desfavoráveis ao sujeito examinado, neste caso, somente quer dizer, neste papel totalmente de segundo plano, que a consideração dos sinais físicos da inteligência poderia intervir para ajuntar uma pequena confirmação e uma explicação a um julgamento que nós teríamos feito por outras razões e segundo outros documentos, pois a inteligência de uma criança se demonstra e se prova unicamente por suas manifestações intelectuais.